Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vamos falar do maior defeito de Bolsonaro. Tem gente que vai dizer, Bolsonaro tem muitos defeitos, é difícil saber qual é o maior. Mas é muito fácil. Como presidente, o maior defeito, o maior bug do Bolsonaro é ele não saber de economia. Aí você vai dizer, não importa se a pessoa não sabe de economia, é importante que seja honesta. Bom, primeiramente, eu não tenho certeza que o Bolsonaro seja honesta. Segunda, não importa se você seja honesta, mas como presidente da República, você tem que se entender de economia. Não estou dizendo que você tem que ter concursado em Harvard ou escola de economia, mas você tem que ter uma noção básica de economia. Por quê? Porque se você é presidente da República, você tem que saber como você vai administrar seu governo. Como você vai fazer entrar dinheiro para seu governo, como você vai financiar suas obras, como você vai arrecadar, como você vai fazer, gerenciar sua economia para criar emprego, você tem que ter noção básica de que plano econômico você vai fazer. Aí depois você busca um economista que vai realizar seu plano econômico do jeito que você quer ir, entendeu? Mas você tem que ter noção, já pensou o Vladimir Putin não entender de economia? Como o Vladimir Putin poder gerenciar o dinheiro na Rússia? A Rússia não é o país mais rico do mundo, é a décima ou oitava economia mundial. O PIB não é grande da Rússia, então o Vladimir Putin tem que entender de economia para driblar, para jogar com aquele dinheiro que a gente tem para poder fazer circular o dinheiro, a economia dentro da Rússia. Se o Vladimir Putin não entender nada de economia, igual que o Boris Yeltsin não entende nada de economia, tudo o que é produzido na Rússia, tudo que o dinheiro que a Rússia conseguir arrecadar, estaria sugado para ahorrá-lo, ou do lado de fora, como aconteceu nos anos 90. Todo o dinheiro da Rússia, tudo que foi produzido, o dinheiro saiu para os estrangeiros. Então, o Vladimir Putin tem que entender de economia. Ele tem que ter um plano de economia para poder fazer circular o dinheiro dentro da Rússia. No caso do Vladimir Putin, ele escolheu uma economia de um jeito assim conservador, entendeu? Estatismo, onde ele faz circular o dinheiro, onde o governo se tornou acionista majoritário em muitas empresas, muitas indústrias. Então, o governo da Rússia tira seu dinheiro das indústrias indústria armamentista, gás. O governo se torna acionista majoritário em vários setores da economia. Mas para fazer isso, o Vladimir Putin tem que entender de economia, entendeu? Para saber que tipo de plano econômico ele vai fazer para fazer funcionar a Rússia. Agora, o Bolsonaro não entende nada de economia. Ele não tem plano econômico. Ele não sabe a diferença entre, digamos, o estatismo e o neoliberalismo. Ele não entende esse negócio de onde vai arrecadar dinheiro, como vai fazer crescer seu governo, como vai financiar. Ele deixa tudo na mão do Paulo Guedes. Então ele não sabe nada do que está acontecendo com o dinheiro. Ele pode ser roubado, ele pode até ser honesto, se você acredita que ele seja honesto, mas ele vai ser roubado de qualquer maneira e o dinheiro vai ser sugado, desviado, igual que aconteceu com o Boris Yeltsin. E o Bolsonaro vai dizer, cadê? Não tem dinheiro. Paulo Guedes vai dizer, não tem dinheiro, Bolsonaro, não tem dinheiro. E como o Bolsonaro não entende nada, não faz as contas, não pode saber nada que Paulo Guedes está fazendo, o Paulo Guedes pode sumir com o PIB do Brasil, que o Bolsonaro não vai saber como nem porquê. É importante saber de economia. É importante. Acredita ou não, mas o Vladimir Putin checa cada conta. Onde vai isso, onde vai aquilo. Ele não deixa na mão do Ministério da Economia. Ele sabe que plano. Você tem que ter um plano econômico quando você é presidente. Mesmo se você não sabe exatamente como você vai realizar seu plano econômico, você precisa da ajuda de um economista, mas você tem que ter um plano econômico. Depois você pede o seu economista realizar a sua proposta.
O Bolsonaro não tinha proposta econômica, você se lembra? Ele não tinha proposta, não tinha plano econômico. Então, ele deixou tudo na mão do Paulo Guedes. Na Rússia, a gente pratica o estatismo. A economia circula dentro da Rússia. Mesmo se o PIB da Rússia é pequeno, mas cada centavo é usado para infraestrutura, para gerar emprego. O governo usa, né, dinheiro das indústrias, de gás, de armamentista, petróleo, todo tipo de indústria, o governo é acionista majoritário. Possui mais de 50%, 70% na indústria armamentista de gás. Então o governo tem recurso, mas para isso precisa saber de economia. Agora o Brasil não, é governo mínimo. Bolsonaro vende tudo, como Paulo Guedes pede para ele vender tudo, Bolsonaro vende tudo. Ele não sabe que não vai render nada, porque ele não sabe nada de economia. E mesmo se você acredita que o Bolsonaro seja honesto, você entende que se você não entende, se não sabe contar 2 mais 2, o cara lá da padaria não vai te devolver o troca, vai te roubar. Se você não sabe contar, vai te roubar.